Livro de capítulo de número 1. A virtude, a tentação e as perdas de Jó. Versículo 1 diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Bem, nós sabemos que o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia Sagrada, só perdendo para o livro de Enoque. Só que o livro de Enoque foi extraído da Bíblia original, no caso das versões. Então, do que você tem na sua Bíblia hoje, o livro de Jó, a princípio, é o mais antigo. E o livro de Jó conta a história de um homem que não era israelita, até mesmo porque Israel ainda não existia, e a época, em torno de 1700 a.C., é a época em que vai narrar a história desse homem, que aqui é colocado como um homem sincero, reto, temente a Deus e que desviava-se do mal, num período em que não havia sequer a lei de Deus, a lei de Moisés, ou ao menos o povo de Israel. E nós devemos entender isso. Lá no livro de Gênesis, propriamente no capítulo 22, esse nome Uz, que é dado à terra que ele habita, era justamente o nome do filho de Naor, irmão de Abraão. Então nós sabemos que o livro de Jó, está na introdução, é um livro paralelo às histórias que aconteciam na Palestina no período de Abraão, Isaque e Jacó. Mas isso é a questão da introdução. Mas o que nós queremos aqui é o seguinte: este homem chamado Jó, cujo nome significa penitente, era um habitante de uma terra chamada Uz. Essa terra de Uz ficava ou fica na região ao leste da Palestina, que é o território de Israel, e ao norte de Edom, uma parte mais acima de Edom. Edom justamente sendo o território que mais na frente foi habitado pelos descendentes de Esaú. E esse homem aqui, que é valorizado no texto, ele é apresentado como sendo aquele que desviava-se do mal. Então a narrativa toda aqui gira em torno desse homem chamado Jó, de uma terra próxima à Palestina, e justamente de uma cultura semita. Nós sabemos que Jó não era israelita, mas ele era semita, até mesmo pela localização geográfica onde ficava esse território. E a ligação com Uz, que era justamente sobrinho de Abraão. Então vamos trabalhar em cima do versículo 2 agora. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Então vamos entender. O livro de Jó, como nós sabemos, é de uma outra cultura, de uma outra época. E aqui diz que esse homem tinha 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres, ok? E no 3 diz: e era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Quando fala Oriente aqui, é Oriente dentro daquele contexto, não Oriente moderno como nós entendemos, sendo a região asiática mais longínqua. 4. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Vamos entender. Esse homem da terra de Uz, e nós já entendemos, chamado Jó, era um homem reto, sincero, temente a Deus. E você fala: mas se não existia Israel, como ele era temente a Deus? Como nós falamos, ele era semita. Todo semita conhecia a Deus. É aquela velha nossa matemática. Nem todo semita é israelita, mas todo israelita era semita. Então os semitas, de uma forma geral, serviam a Deus. A questão é que, com o passar do tempo, alguns grupos despencavam para a idolatria e feitiçaria e práticas pagãs, e outros grupos não, que é o caso aqui de Jó e seus amigos, que vão surgir mais à frente. Mas o certo é, ele tinha 10 filhos,
7 homens, 3 mulheres. E eles banqueteavam-se entre si, faziam um rodízio para saber, para fazer a festividade em cada casa, de forma que Jó, que era um homem temente a Deus, ele imaginava consigo: bom, eles comendo, bebendo, com certeza blasfemaram, transgrediram, pecaram contra Deus, então é necessário se fazer uma expiação de pecado, porque a cultura da expiação é primária, é antiga, vem lá de trás, lá das raízes semitas também. Aí, no caso, ele fazia todo aquele aparato, fazia os sacrifícios para que Deus viesse a aplacar a sua suposta ira sobre os seus filhos. E assim fazia Jó, e estava dentro de um conceito. Se você verificar na introdução, e nós vamos falar mais à frente também, eles compartilhavam naquele contexto uma doutrina que eles mesmos criaram, chamada de doutrina da retribuição. Então eles acreditavam que tudo que vinha de Deus, que era bom, vinha na verdade porque se praticava o que era bom. E tudo que vinha ruim, de mal, melhor dizendo, era porque praticavam-se coisas ruins. Então ele tinha esse zelo de interceder pelos filhos, a fim de que a ira não viesse sobre eles, ok? Então tudo isso está acontecendo na terra de Uz, num período anterior a Moisés, anterior à Bíblia, anterior a tudo. É um livro bem primário, bem do início. E ali esse homem é colocado agora num, digamos assim, num beco sem saída. Por quê? Aqui no versículo 6 em diante, nós entraremos em uma visão do céu. Essa é a visão mais antiga das regiões celestiais, porque do versículo 6 vai aparecer uma demanda entre Deus e Satanás, e Jó justamente vai ser o elemento central dessa história que vai se desenvolver daqui para frente. Veja no verso 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Vamos entender. Filhos de Deus no Antigo Testamento, você sabe que são anjos. São os Benai Elohim, filhos do Criador, filhos da criação. Aqui diz que eles se ajuntaram perante o Senhor. O Senhor é Deus. E você fala, mas como Senhor, se o nome Senhor foi dado a Moisés? É porque quando Moisés fez a compilação, passando essa escritura para a língua hebraica, ele automaticamente, o que ele fez? Ele fez já colocando o nome correto, que é o nome de Deus. E ali diz que os filhos de Deus estavam perante o Senhor, é a corte celestial, como eu falei, a visão mais antiga da corte celestial. Ali diz que veio também Satanás entre eles. Por que Satanás veio? Porque Satanás também é um Benai Elohim. Satanás também é um filho de Deus. Porém, ele caiu, então ele foi expulso. Mas ele tinha e tem acesso, porque justamente ele é o quê? Ele é acusador de nossos irmãos aqui na terra. Então Satanás comparece, Satanás significa adversário, e é isso que ele vai fazer. Versículo 7. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Por que isso? Porque nós sabemos que desde a queda de Adão, sempre Satanás está dentro do sistema da terra e rodando e passeando por ela e causando todos os malefícios que ele tem causado e até hoje causa muito. Então, o Senhor falou, onde você estava? Passeando pela terra. Estou girando em torno dela, estou rodeando a terra e passeando por ela. Estou vendo o que está acontecendo. 8. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Olha o que acontece. O próprio Senhor, o próprio Deus, colocou Jó como referência diante de Satanás. Por que isso? Ele está mostrando que Jó era um homem fiel a ele, ainda que a influência de Satanás fosse forte na terra. Olha a profundidade desses ensinamentos aqui. Esse é um período anti-Israel, anti-Bíblia, anti-Jesus, anti-tudo, Espírito Santo. Olha como é que funciona. Então o próprio Deus deu um testemunho positivo de Jó. Aí Satanás responde no 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus debalde, quer dizer, em vão? Porventura não cercaste tu de bens a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra.
Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Quer dizer, Deus deu testemunho de Satanás. E ele está dizendo, tá vendo esse meu servo Jó? Você passeia pela terra, mas nesse daí você não influencia, porque ele é homem reto, temente a Deus, ele se desvia do mal. Aí Satanás ele jogou para ele, falou, claro, o cara é rico, tem dinheiro, tem casa, tem família, tem luxo, tem tudo do bom e do melhor, tira isso dele, tu vai ver se ele não blasfema na tua face. Ele está dizendo o seguinte, se você tirar as regalias dele, ele não continua te servindo. Aí, o que Deus fala para Satanás no 12? E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão, quer dizer, tudo quanto Jó tem. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Vamos lá. Deus deu um testemunho de Jó. E aí Satanás disse que ele está servindo a Deus por interesse. E Deus falou, negativo, vai lá, toca nele, tira tudo dele. E você vai ver que ele continua me servindo do mesmo jeito. Simplesmente poupe a sua vida. Aí começa o grande espetáculo que esse livro nos aponta, ou nos mostra. Por quê? Você percebe que Deus ele dá um testemunho positivo de Jó. E Satanás não. Por que isso? Porque Deus conhece o interior da pessoa. Deus conhece o interior de Jó. Deus sabe que Jó não serve por interesse, sabe que Jó o serve pela sua natureza, que é uma natureza fiel a ele. E é justamente esse ponto que deve se ressaltar. Veja que o Jó estava quieto e o próprio Deus é que criou esse negócio todo aqui, de colocá-lo à prova. E é por isso que nós entendemos que provação é algo que vem de Deus diretamente para o homem. E o homem não tem escolha entre optar ou não pela provação. E nós sabemos que a provação é justamente um ato de aperfeiçoamento de Deus. O que acontece? Satanás saiu e ele vai automaticamente atacar Jó. 13 diz assim: E sucedeu um dia em que os seus filhos e as suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Vamos entender. Aí eles estão lá, os filhos de Jó, comendo, bebendo, na casa do primogênito, se banqueteando. O que acontece no 14? Que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam e as suas jumentas paciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a nova, ou seja, a novidade. Vejamos, o Jó não sabe de nada, o negócio está acontecendo lá em cima, na corte celestial, percebe? E os filhos deles estavam comendo e bebendo e banqueteando-se. E automaticamente os animais dele, de Jó, estavam sendo apacentados. Um grupo de sabeus, e os sabeus fazia parte de tribos nômades da Arábia, que invadiam e roubavam os vilarejos naquela época. Os sabeus vieram e deram em cima do patrimônio de Jó. E aqui diz que pegaram e mataram os servos de Jó a fio de espada. 16. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. Olha só, veio a primeira notícia, a notícia péssima. Os sabeus atacaram, tomaram os animais de Jó, ainda mataram os servos a fio de espada. Quando ele está ouvindo, o primeiro saiu, aí vem o segundo e fala que desceu o fogo do céu, queimou as ovelhas, os moços, consumiu tudo. Só escapou esse. 17, vem mais outro. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram o fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Vamos lá. Então a terceira notícia: a primeira, um bando de sabeus; a segunda, um fogo que desceu do céu; e a terceira, caldeus. Os caldeus também eram semitas, eles eram da Caldeia, na chamada Alta Mesopotâmia. Mas esses grupos aqui também são piratas do deserto, também são grupos de marginais. Então, na verdade, o terceiro mensageiro trouxe outra desgraça. Quando ele está falando, chega mais um no 18. Estando ainda este falando, veio outro e disse:
Estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa de seu primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Vamos lá. Nós temos aqui 4 catástrofes, sendo que a última é a pior de todas. Por quê? Satanás teve autorização para fazer essa arruaça na vida de Jó. E nós sabemos que ele só pode atuar debaixo de uma permissão de Deus. É o caso que nós verificamos aqui. Então, pela permissão de Deus, você veja, ele trabalha em 2 grupos de marginais. É uma ação forte dele. E ele trabalha em 2 elementos da natureza, que é o vento e o fogo. O fogo que desceu e o vento que bateu e derrubou. E moral da história, Satanás ele fez tudo isso com uma autorização de Deus. Por que eu estou destacando? Porque em parte nenhuma da Bíblia, Satanás tem condição de fazer absolutamente nada se não tiver uma permissão que venha de Deus. Então você vê aqui claramente que tudo isso foi permitido. Então, de repente, a pessoa pode falar assim, mas como pensar? Como é que Deus permitiu a morte de tantas pessoas? Eu sempre respondo da forma mais simples possível. É que para Deus a morte física não tem o peso que tem para o ser humano. Porque para Deus o morto físico e o vivo físico não fazem diferença alguma, porque ele trabalha com o espírito. Então essas catástrofes aqui, para Deus simplesmente ele recolheu aqueles que ele queria que fossem para ele. É o que diz lá no Salmo 116, né? Preciosa é a morte dos seus santos, né? Preciosa é a morte dos seus santos aos olhos de Deus. Então Deus, ele se agrada da morte dos seus. Agora, o ser humano, ele fica muito chocado, né? O ser humano, ele choca-se com facilidade por causa da morte, que é algo muito duro. Mas para Deus a morte não. Tanto é que tantos mártires morreram e entraram na presença de Deus. O próprio Jesus, ninguém morreu de forma pior do que Jesus, né? Na cruz, aquilo tudo. Mas a questão é essa, você tem que entender isso. Tudo que aconteceu foi debaixo de uma permissividade divina. E essas mortes aqui não são simplesmente barbáries que o Senhor fez esse bel prazer. Simplesmente ele recolheu esses elementos. Agora, na vida do homem, isso vai ser uma grande catástrofe. Tanto é que no versículo 20 diz que Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça. Isso aqui era uma prática de penitência antiga, isso é da cultura semita, rasgar as vestes, rapar a cabeça, quer dizer, rapar a cabeça, tosquiar, né? Cortar o cabelo, se lançar na terra, também era comum, e jejuar vários dias. Só que no caso aqui, ele se jogou na terra e ele adorou, calou a boca de Satanás. Por quê? Satanás disse claramente, se tirar os privilégios, ele blasfema na tua cara. E não aconteceu. Ele foi tocado, perdeu a família, perdeu seus bens, seu patrimônio, mas ele continuou adorando ao Senhor. Moral dessa história até aqui: Deus conhece o homem. Para Deus os mortos e os vivos são a mesma coisa. Satanás tem acesso a Deus e ele não pode fazer nada se Deus não permitir. Então, com todas essas informações, você consegue compreender. Lembrando que Jó não tinha ligação direta com Israel. Lembre-se, Israel não existia. Porque quando a gente fala de salvação, doutrina da salvação, isso aqui é muito bom para a pessoa entender como é que funciona o plano de Deus em todo o mundo. Versículo 21. E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Vamos lá. Ele é um homem reto, sincero, temente a Deus, desvia-se do mal. Foi acusado de servir a Deus porque tinha riquezas. Perdeu aqui o patrimônio, perdeu 10 filhos de uma vez só. E o que aconteceu? Ele pegou e continuou adorando. Quando ele falou, nu saí do ventre de minha mãe, a mãe aqui não é a mãe física, ele está falando um paralelo a Adão, porque Adão foi condenado à morte física. Então todos os semitas sabiam o quê? Que o homem era pó e ao pó tornaria. Então voltar ao ventre da mãe quer dizer deixar de viver. Saí da minha mãe, que é a mãe terra, e voltarei para minha mãe, nu voltarei para lá. Quer dizer, nu eu cheguei no mundo,
saí, fui colocado nesse mundo e no tornarei para lá. Então aqui ele está trabalhando em cima da mãe, no sentido da mãe terra. A mãe que ele foi formado do pó da terra, e a terra ele torna a sepultura. E ele disse, em nada disso blasfemou. E ele falou, tudo Deus me deu. Se Deus, o Senhor deu e o Senhor tomou. Quer dizer, se eu tinha tudo, foi ele que deu. Se eu perdi tudo, ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui diz que ele não pecou em momento algum, nem atribuiu a Deus falha alguma. Mas vamos lá. Esse capítulo 1, um pouco extenso, você verificou que Jó, ele recebeu essa rebordosa, ele vai entrar numa provação, não porque ele quis, mas porque o próprio Deus fez uma colocação e deu-se início a uma disputa. Só que essa disputa, ela quer revelar para nós o grande poder que existe na terra, a grande influência, melhor dizendo, de Satanás. Mas o claro é, se naquela época ele precisava de autorização, hoje muito mais. Então o primeiro estado de Jó, ele decaiu muito. E no capítulo 2, a situação vai incrementar mais ainda, porque Satanás dará uma outra investida contra Jó. Este foi o livro de Jó, capítulo de número 1.